Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum. Bem-vindos a mais uma aula pública da AB Redes. Hoje a gente vai falar sobre VLAN fácil. Vamos nessa, pessoal? Primeiro de tudo, o que é VLAN? VLAN, pessoal, é o seguinte. VLAN, ela é feita para isolar as portas de um switch. Ou seja, quando você tira um switch da caixa, todas as portas do switch estão na mesma VLAN, VLAN 1. Tá? Você pode configurar o switch de modo a pegar um conjunto de portas, um subconjunto de portas, né? E colocá-los separados de outro conjunto de portas, tá certo? Por exemplo, esse conjunto aqui está eletricamente separado, completamente isolado desse conjunto de portas. Então, por exemplo, digamos que isso aqui vai estar na VLAN 20 e eu tenho, por outro lado, essa parte verde aí na VLAN 10. Eu consigo, então, fazer vários switches de um switch apenas. Tá certo? Então, o que é configurar VLAN num switch? É pegar e isolar um conjunto de portas. Ok? O que mais? É como se você se tornasse um único switch, como se fosse vários switches separados um dos dois. E é importante dizer que a VLAN opera na camada 2. Ou seja, eu posso, ao configurar VLAN, rodar qualquer protocolo das camadas superiores, IPv4, IPv6, NetBIOS, qualquer coisa eu quiser, tá certo? Ele isola no nível da camada 2. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Beleza? O que mais, gente? Isolar em VLANs significa justamente isso. Se antes você precisaria de vários switches para ter redes separadas, por exemplo, essa aqui vai ser uma rede, que esse computador tem que falar com esse, essa aqui sendo outra rede, que esse computador fala com esse, e essa aqui sendo outra rede, tudo separado, que esse computador fala com esse, totalmente isolado, esses dois estão isolados desses dois, estão isolados desses dois, você, por meio da tecnologia de VLAN, você pode configurar essas duas portas aqui para estarem numa VLAN, essas outras duas estarem em outra VLAN, e essas outras duas aqui estarem numa terceira VLAN. Assim eu tenho exatamente o mesmo efeito que eu teria se eu tivesse 3 switches, de maneira muito mais econômica. Tá? No entanto, não é só isso. Existem mais vantagens ainda em usar VLANs. Que vantagem é essa? Imagina a seguinte situação. Você tem um prédio, você tem uma companhia, tá? Você tem um prédio com vários andares nessa companhia e você distribui o seu pessoal para trabalhar em todos esses andares. Por exemplo, no primeiro andar você põe o pessoal do pedagógico e de vendas. No segundo andar você põe uma sala administrativa e também outra de vendas. No terceiro andar você põe tudo, administrativo, pedagógico e vendas. E no quarto andar você põe só administrativo e pedagógico. Tudo bem? E aí? Será que eu posso montar um esquema em que todo mundo que é laranjinha fique numa rede separada? Todo mundo que é verdinho fique numa outra rede física separada? Isso aqui também, quem é admin, fique numa outra rede física separada? Boas novidades. Eu posso fazer isso. O que eu faço? Eu faço, por exemplo, a porta 1, 2 e 3 desse switch está ligado em vendas. A porta 4, 5, 6 está ligado no pedagógico. E a porta 7, 8, 9 está ligado em nada, aqui nesse andar. Tá certo? Já no andar seguinte, eu pego as portas e coloco, por exemplo, digamos que essa aqui seja a VLAN 10, a VLAN de pedagógico seja a VLAN 20 e a VLAN de administrativo seja a VLAN 30. Tudo bem? O que eu posso fazer? Eu posso configurar esse switch aqui para as portas que estarem na VLAN 10 ligado aqui no laranjinha. As portas configuradas para a VLAN 20 ligado no verdinho.
Isso eu faço em todos os suítes de todos os andares. Tá? Mas você vai falar o seguinte, poxa, tudo bem. Aí eu consigo, num determinado andar, separar vendas de pedagógico e de admin. Mas quem me garante que o vendas do andar 3 vai falar com a vendas do andar 2? Que vai falar com vendas do andar 1? Para fazer essa conexão entre suítes diferentes, eu tenho a nossa interface tronco. Então, eu configuro uma ou mais interfaces dos meus suítes para ser um tronco. Num tronco vão circular todas as VLANs. Então, aqui eu interligo os suítes, todas as interfaces tronco de todos os suítes, de modo que todos os suítes vão receber, por meio dessa interface tronco, todas as comunicações de todas as VLANs. Quando o switch receber isso, ele vai ter nas suas outras portas as VLANs 10, 20 e 30. Recebendo na porta tronco todas as VLANs, ele vai distribuir somente nas portas específicas de cada VLAN as comunicações específicas de administrativo, pedagógico e vendas. Dessa forma, usando VLANs, eu vou tornar a minha rede muito mais eficiente. Por quê? Porque no caso do tronco, eu vou economizar cabo. Ou seja, em vez de fazer um cabo para cada VLAN, que seria o tradicional, né? Eu poderia levantar um cabo aqui da VLAN 10 para todos os switches, outro cabo da VLAN 20 para todos os switches, outro cabo da VLAN 30 para todos os switches. Não, eu uso um cabo só que vai ser o tronco, porque dentro dele vão circular todas as VLANs. Isso aqui, pensando em cabos, gente, você pode falar, mas não é tanta diferença assim, 3 cabozinhos. Mas e quando tiverem 100 VLANs? 1000 VLANs? Como é que você ia fazer? Né? Então a interface tronco é super legal. E qual é a mágica dessa interface tronco? Como é que ela funciona? Tá? Ela funciona da seguinte maneira. Aqui a gente tem o quadro Ethernet normal, tá certo? É aquele quadro que roda na nossa casa, em qualquer rede, que chega no nosso computador, é o quadro normal. O quadro que roda dentro de uma interface trunk, no fio trunk, tá? Ele é diferente. Ele é vitaminado. Ele ganha aqui 2 campos a mais, tá certo? São 4 bytes a mais, ou seja, o cabeçalho do quadro de camada 2 Ethernet, ele fica maior em 4 bytes, tá certo? Sendo que 2 bytes significam para dizer que tipo de protocolo que eu estou usando para essa interface tronco, e hoje em dia esse protocolo, na maioria esmagadora das vezes, é o 802.1q, tá? Mas tem o ISL, que é proprietário da Cisco também, que você pode usar, mas geralmente não se usa. O que se usa é o 802.1q. Então, aqui, esses 2 bytes é para dizer o seguinte, estou usando 802.1q. Beleza. E esses 2 outros bytes aqui é para dizer que VLAN que está trafegando. Certo? Ou seja, quando eu tenho tráfego da VLAN 10, eu tenho aqui o número 10. Quando eu tenho tráfego da VLAN 20, eu tenho aqui o número 20. Quando eu tenho tráfego da VLAN 30, eu tenho aqui VLAN 30. Quando eu tenho tráfego da VLAN 1, o número aqui é 1. Então eu posso ter no mesmo fio vários tráfegos diferentes, porque no cabeçalho vai estar o identificador da VLAN, tá certo? Obviamente, quando um switch recebe esse quadro, ele suprime esse pedacinho do cabeçalho e vai entregar nas interfaces o cabeçalho puro, do jeito que está aqui, tá certo? Ou seja, se eu estou numa rede, no meu computador, eu não tenho a mínima ideia de qual VLAN que eu estou. Quem sabe as VLANs é o switch, porque ele que tem as portas tronco. Eu recebo uma comunicação normal, como se eu estivesse numa rede normal mesmo, tá certo? Além desse campo identificador, que tem 12 bits, né, eu tenho também outros bits aqui que servem para outras questões aqui de QoS, etc., que está ali no escopo dessa apresentação, tá, gente? Mas o importante é o seguinte, o identificador de VLAN no 802.1q tem 12 bits. Dever de casa. Qual é o número máximo de VLAN
que eu posso ter num tronco, sendo que o identificador tem 12 bits? Pensem e respondam. Tá certo? Vamos lá, pessoal. O que mais? Falamos que a VLAN trabalha na camada 2, correto? Beleza? No entanto, as camadas superiores se aproveitam disso. Tá certo? O que é normalmente feito? Porque você sabe que uma rede IP não funciona só com Ethernet, funciona com endereço IP também. Tá certo? Então o que a gente acaba fazendo se aproveitando das VLANs? A gente coloca uma subrede em cada VLAN. É obrigatório fazer isso? Não. Eu posso ter exatamente os mesmos endereços de redes em todas as VLANs, estão separadas. Tá certo? Mas na prática isso é interessante? Não. Não é interessante eu ter o mesmo endereço em todas as VLANs. Por quê? Vai que, eu sei que elas são isoladas, mas vai que eu quero que elas se comuniquem. Se elas têm a mesma rede, vai dar conflito de IP. Tá certo? Então, é super interessante a gente ter o quê? Em cada VLAN, subredes diferentes. E é isso que acontece, pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um bloco de endereço 92.168.00/16. E eu divido esse endereço, nós já vimos como faz isso nas 2 aulas passadas, né, pessoal? Eu divido esse endereço nas seguintes subredes, tá? Subrede 192.168.10, 192.168.20, 192.168.30, 192.168.40. E aí eu faço o seguinte, todos os computadores que estão na VLAN 10 vão ficar com esse bloco de endereço aqui. Então vai ter um endereço 92.168.10.5, outro 92.168.10.30, outro 92.168.10.50, tá certo? Já os computadores que estão na VLAN 20, eles vão ficar nesta subrede. Os da VLAN 30 nesta subrede e os da VLAN 40 nesta subrede, tá? Já falamos que, ao configurar a camada 3, que é a camada IP, desta forma, a gente permite que elas se comuniquem. Ou seja, se eu tenho uma situação dessa aqui, eu posso permitir que o administrativo fale com o pedagógico, que por sua vez fale com as vendas. Pode ter alguma coisa ou outra que um quer acessar na rede do outro, sem problemas. No entanto, para que isso aconteça, assim como qualquer rede IP, eu tenho que ter um roteamento. Ou seja, eu tenho que entrar na minha rede com o equipamento de camada 3, que é o roteador, para fazer o roteamento entre as subredes. Ok? E como é que eu posso fazer isso no caso das configurações da VLAN? Estou apresentando aqui 3 maneiras diferentes. Primeira maneira, é a maneira mais óbvia. Eu pego um roteador e coloco cada uma das VLANs numas das portas do roteador. Então, por exemplo, essas 2 portas mais essa primeira porta estão na VLAN 10. Certo? Esses 2 computadores aqui, ou seja, essas 2 outras portas aqui, mais essa portinha do meio, está na VLAN 20. E essas outras 2 portas e mais essa portinha aqui da ponta estão na VLAN 30. Desta forma, ao colocar isso no roteador, automaticamente, colocar evidentemente o endereço IP em cada uma das portas do roteador, automaticamente essas redes entram como diretamente conectadas na tabela de roteamento do roteador e eu tenho o roteamento feito. Acabou o meu problema. Tá certo? Agora, surge uma questão aí, porque o número de portas que eu tenho no roteador é limitado. Tá certo? Se eu não tiver só 3 VLANs, se eu tiver 4, 5, 10, 100, 1000 VLANs, como é que eu faço esse roteamento? Certamente eu não vou ter 1000 portas aqui nesse roteador. A resposta vocês já devem estar imaginando, porque o argumento é o mesmo. Vamos usar portas tronco, tá certo? Então, aqui eu tenho a VLAN 10, tudo bem, aqui é a VLAN 20, tudo bem, aqui é a VLAN 30. E aqui eu tenho um tronco, certo? A interface trunk. Por quê? Porque o meu roteador, ele suporta o protocolo 802.1q também. Ele fala essa língua, tá certo?
Então, eu vou permitir com apenas uma porta do roteador rotear as 3 velãs. Nós vamos ver que para isso a gente vai trabalhar com subinterfaces aqui no roteador, tá bom? Mas a gente já vai fazer a prática disso aí. Tá claro? Então aqui, por exemplo, está a velã 10, aqui está a velã 20 e aqui está a velã 30, certo? E nesse fio estão todas as velãs, tá? Todas as velãs. Tudo bem? Porque é uma interface tronco. E aí, naturalmente, se cada subinterface vai entrar com o endereço IP de cada um, vai entrar na tabela de roteamento como rede diretamente conectada e esse cara vai fazer o roteamento entre as velãs. Tá claro? O terceiro e último caso que eu vou mostrar aqui de solucionar esse problema de roteamento entre as subredes que estão nas velãs vai ser o quê? Vai ser usar um switch de camada 3 ou um switch multicamada, certo? Ou switch L3. O que eu faço aqui? É uma solução genial. Por quê? Porque eu peguei a mesma solução aqui, só que eu colapsei num negócio só. Tá? Existe um equipamento que se chama switch de camada 3 ou switch multicamada que ele faz roteamento. Qual a vantagem disso aqui com relação ao roteador? É que ele tem muitas portas. Então, essas 2 portas vão estar na velã 10. Beleza. Essas 2 portas vão estar na velã 20. E essas 2 portas vão estar na velã 30, sem problema. Tá certo? E aqui dentro, eu vou criar 3 interfaces virtuais. Interface velã 10, interface velã 20, interface velã 30. São interfaces virtuais, gente. É um barato. Uma interface virtual que vai ter um endereço IP, vai entrar na tabela de roteamento do switch, e aqui o próprio switch vai fazer o roteamento entre as velãs. Gente, esta configuração 3 é a configuração mais comum nas implementações. Ok? Agora, pessoal, vem a parte mais legal. A gente vai meter a mão na massa. Vamos abrir o Packet Tracer e vamos configurar as velãs, ok? Ok, pessoal, vamos à primeira situação prática. Eu tenho 2 computadores, PC1 e PC2, que estão na velã 10. Os 2, PC3 e PC4, estão na velã 15. 5 e 6 estão na velã 20. Todos eles ligados no switch. Tá? Para facilitar, né, gente, o PC1 está ligado na porta 1, PC2 na porta 2, PC3 na porta 3, PC4 na porta 4, PC5 na porta 5, PC6 na porta 6. Eu tenho aqui este roteador que tem 4 interfaces de rede. Giga 00, Giga 10, Giga 20. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que as 2, essa velã 10 aqui, tá certo? Ela seja um determinado endereçamento IP, que eu vou colocar, por exemplo, aqui, 192.168.10.0/24, certo? Essa velã 15 vai ter um endereçamento IP 192.168.15.0/24 e essa velã 20, 192.168.20.0/24, certo? E vou fazer o seguinte, vou fazer que cada uma dessas interfaces tenha um endereço IP em cada uma das faixas. Por exemplo, essa interface Giga 00 aqui vai ficar com um endereço IP nesta faixa, 192.168.10. Por exemplo, 192.168.10.1. Já essa aqui, a segundo fio do R1, segunda interface, vai ficar com o endereçamento 192.168.15.1 e a terceira interface 192.168.15.20.1, tá certo? E, que mais? Participando da minha VLAN 10 estarão as interfaces 1 e 2, mais essa interface aqui que eu coloquei o número 10, tá certo? Interface FAST 010. Já participando da VLAN 15, vão estar a porta de número 3, de 4 e a porta 15. Participando da VLAN 20, estarão as portas 5 e 6, mas também a porta de número 20. Tá claro? Então, eu vou configurar isso tanto no switch quanto no roteador. Ok? Vamos observar como é feita essa configuração? Prestem bastante atenção, depois façam vocês mesmos assistindo novamente a gravação, ok? Vamos lá.
O que eu tenho aqui, ó, na minha CLI? Vou entrar com enable, conft, o hostname S1. Esse vai ser o meu amado switch. Para ele, eu vou criar as VLANs. Então, eu vou criar a VLAN de número 10. Opcionalmente, eu posso colocar um nomezinho para essa VLAN. Eu vou colocar, ó, name vai ser, por exemplo, estudantes. Ok? Vou criar também a minha VLAN 20. E vou colocar o nome dela como professores. E vou criar também a minha VLAN 30, dando nome para ela de, por exemplo, técnicos. Ok? Aqui, gente, se eu der um show VLAN, eu vejo aqui as 3 VLANs que eu criei. Gente, a VLAN 1 é a default, é a padrão, é onde vem todas as portas. Eu não posso apagar ela, nem criar ela, nada disso. VLAN 1, ela é a VLAN básica. E eu tenho aqui as 3 VLANs. Porém, dá para ver aqui que todas as portas estão na VLAN 1. Eu não quero assim. Eu quero que a porta 1 e 2 venha para a VLAN 10. A porta 3 e 4 venha para a VLAN 20. E a porta 5 e 6 venha para a VLAN 30. E a gente descobriu o quê? Que não é 10, 20 e 30. Olhando a documentação, é 10, 15 e 20. Caramba, como é que eu faço agora? Muito simples. Eu vou pegar essa VLAN 30, vou apagar ela e vou criar a VLAN 15. Vamos fazer isso então. Olha como é que o comando show é importante, gente. Para eu apagar uma VLAN, basta dar o comando, mesmo comando, só que com no na frente. No VLAN 30. Agora, do show VLAN, eu vejo que eu só tenho as VLANs 10 e 20, além da 1, certo? E essa aqui embaixo. Eu vou criar a VLAN 15 agora. VLAN 15. E vou associar esta VLAN aos técnicos, tá certo? Name técnicos. Gente, nesta configuração, o switch trabalha só na camada 2. Quem vai trabalhar na camada 3, que vai ter endereço IP e tudo, vai ser só o roteador. Estamos combinados? Beleza, gente. Então, show VLAN, eu vejo que as portas que eu quero que estejam nessas VLANs não estão. Então, uma segunda etapa, a primeira etapa é criar a VLAN. Uma segunda etapa é colocar as portas naquela VLAN. Vamos fazer isso? Então, para isso, eu entro nas portas e digo que elas são portas pertencentes àquela VLAN que eu quero. Então, eu vou conft. Em vez de entrar individualmente nas portas 1 e 2, eu vou entrar nas duas por meio do comando interface range. Tá? Eu poderia ir um por uma? Poderia, mas é mais fácil usar o interface range. Então, o que eu faço aqui? Ó? Interface range. Vou da fast 01 até a fast 2. Tá? Tudo que eu fizer aqui vai fazer igualzinho para as duas interfaces. Fast 01 e fast 02. Tá certo? O que eu vou dizer aqui, ó, que é switch port mode access. Ou seja, essas duas portas vão estar no modo acesso. Não no modo tronco, e sim no modo acesso. E aí eu coloco esse modo na VLAN 2. Então, switch port trunk VLAN 10. Correto? Na verdade, pessoal, o comando aqui é switch port access. A porta não é tronco, né? É porta de acesso. Access VLAN 10. Olha que legal agora, gente. Show VLAN. Agora, as duas portas não estão mais aqui, ó, na VLAN 1. As duas portas estão na VLAN 10. Vou fazer o mesmo para as portas 3 e 4. Repare que ele está até recalculando a porta aqui, tá vendo? Vamos lá. Conft. Interface range fast 0, 3 até a 4. Switch port mode access
Switch Port Access VLAN 15. Tchum! Foram essas duas. O que mais? Interface Range. Portas Fast 0, 5 até 6. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 20. Agora, pessoal, faltaram 3 portas, né? Eu até poderia colocar no range também. Mas essas 3 portas aqui, que é a porta 10, porta 15 e porta 20, que é a porta que está do outro lado aqui. Eu vou nela também, tá certo? Então eu vou aqui, ó. Interface. Agora eu não vou range, porque eu vou pegar apenas uma. Então interface Fast 010. Vou colocar aqui, ó, Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN de número 10. Vou entrar na interface 15. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 15. E vou entrar na porta de número 20. Switch Port Mode Access. Switch Port Access VLAN 20. Certo? E aí, pronto. Show VLAN. Eu vejo que as portas 1, 2 e 10 estão na VLAN 10. As portas 3, 4 e 15 estão na VLAN 15. E as portas 5, 6 e 20, VLAN 20. Acabou a configuração do switch. Ok? Vou dar aqui um write para escrever as minhas configurações e vou salvar meu Packet Tracer, porque eu não sou bobo nem nada. Vamos agora no R1. Vamos fazer a nossa configuração do R1. Tá? Enable, conft-t, hostname R1. Muito bem. Vamos entrar agora nessas portas aqui, ó, do show IP int br. Então tem as portas giga 00, giga 10, giga 20. Então vou entrar na porta interface giga 0/0, que é essa primeira portinha aqui, que eu quero que ela fique o quê? Com o endereçamento IP na mesma faixa da minha VLAN 10. Então vai ter o IP address 192.68.10.1. No shutdown. Levantou ela. Aqui, ó. O que mais, pessoal? Eu vou entrar agora na interface giga 10. Essa vai ficar na VLAN 15. Então, ela vai ter o endereço IP 15. IP address 192.168.15.1. No shutdown. Levantei ela. Repara que a minha 15 está do lado de cá, mas não tem problema. Ela é a minha 15, ok? Agora eu vou entrar na minha 20. Tá? Interface giga 20, certo? A giga 20 vai estar na interface 20. Então esse cara aqui vai ter um endereço IP 20. Correto? E aí, gente, no shutdown. Se eu observar aqui, show IP route, eu vou observar que eu tenho as 3 interfaces diretamente conectadas com seus respectivos IPs em cada uma das portas. Então, o roteamento vai acontecer entre as redes. Vamos experimentar isso? Como? Configurando os PCs. Por exemplo, o PC1, eu vou colocar com ele com o endereçamento IP 192.168.10.10, digamos. Certo? Obviamente que o default gateway vai ser 10.1. Correto? Já vou entrar no PC2 com o endereço IP 92.168.10.20. Tá? Sendo que aqui vai ser 10.1 também o default gateway. Já na outra subrede, eu vou ter o quê? Eu vou ter o endereçamento IP igual a 92.168.15.10. E aí, o default gateway é 15.1, porque eu configurei as portas do roteador assim. Joia!
que mais? Esse cara aqui vai ser o meu 1520 com o Default Gateway 15.1. Finalmente, aqui o endereçamento é 15, ok. Endereçamento é 15 também, ok. Endereçamento aqui, ó, 92.168.10.10, 92.168.10.20, 92.168.15.10, 92.168.15.20, agora vai 20. 92.168.20.10. E aí eu tenho o Default Gateway acabando com 1 e o PC6 finalmente. Eu tenho aqui o meu desktop, aqui vai ser 20, certo? Com o Default Gateway 20. Estamos todos configurados. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar o meu PC1 e vou pingar o meu Default Gateway, pconfig, né? Eu vou pingar o meu Default Gateway, ping 192.168.10.1. Beleza. Então ele está alcançando aqui, ó. Tá vendo? Está alcançando o meu querido roteador. Vamos ver se isso acontece também aqui no PC3. Vou pingar esse endereçamento aqui, ó, que é o Default Gateway dele. Ping o Default Gateway dele. Pingou. E esse aqui eu vou pingar também o Default Gateway dele, que é o 20. Opa. Pingou também. Então todos se comunicam com o roteador. Então eles também devem se comunicar entre si. Tá? Então, por exemplo, coloco um ping 192.168.10.10, vai chegar aqui do PC5 até o PC1. Então está havendo o roteamento. Se vocês quiserem ver exatamente por onde estão passando os pacotinhos, a gente pode entrar aqui no modo de simulação, olha só, e eu entro com um envelopinho aqui. Por exemplo, eu quero do PC1 até o PC6. O que vai acontecer com esse pacotinho? Ele vai chegar no switch, vai vir para o roteador por uma porta, vai rodar para o roteador por outra porta e vai chegar no PC6. Ele está fazendo uma consulta ARP por enquanto, né? Aí sim, o que vai acontecer aqui é que o ping vai voltar pela outra interface, certo? Deixa eu tirar aqui, colocar só ICMP, para a gente ter uma visão melhor disso aqui. Vou colocar um novo cenário, em que eu vou mandar um ping do PC1 para o PC6. Vamos ver? Então, o ping chega aqui no switch, vai para o roteador, sobe por uma outra interface e chega no PC6. Vai descer por uma interface, vai subir por outra interface e vai chegar no PC1. Então aqui a gente tem modelo de roteamento clássico. Evidentemente, né, gente, se eu tentar fazer um ping do PC1 para um PC2, eu não vou precisar passar pelo roteador, tá certo? Ele vai para cá, vai direto pelo switch, porque está na mesma VLAN, tá certo? Não precisa de roteamento, ok? Beleza? Tranquilo? Então esse é o primeiro cenário que eu queria mostrar para vocês. O próximo cenário, a gente vai colocar, em vez de 3 interfaces, apenas uma interface. Uma interface que vai ser a nossa interface tronco. Para isso eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, já tenho toda a minha configuração aqui, tá certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu pego e arrasto essa coisa para cá. Eu vou pegar e apagar esses 3 fiozinhos aqui, tá certo? Vou colocar aqui apenas numa interface ligado. E essa interface vai ser a interface tronco. Então vou pegar, por exemplo, digamos que eu quero a minha giga 01 sendo a minha interface tronco e aqui a giga 00, tá certo? Então, pessoal, eu vou chegar agora no meu switch e vou dizer o seguinte: switch, conft, a interface giga 01 vai ser uma interface tronco. Switch port mode trunk. Acabou.
Então essa interface passou a ser tronco. Já no meu roteador, tá certo? Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar, primeiro eu vou tirar todos os endereços IPs que eu tenho no momento, tá? Enable, conft, interface giga00. Vou colocar no IP address, interface giga10 no IP address também, interface giga20 no IP address também. Então tenho aqui show IP int br, não tenho endereço nenhum, tá certo? E a giga00 vai ser minha interface tronco. Então, na verdade, para a giga00 eu não vou colocar nenhum endereço IP. Vou colocar endereço IP para subinterfaces dessa interface giga00 aqui. Vocês vão ver, gente, que para criar essas subinterfaces é muito simples. Conft, interface giga00, eu vou colocar aí, ó, ponto 10. Depois eu podia usar qualquer número, mas estrategicamente 10, porque esse vai ser o da VLAN 10. Vou dizer o seguinte, ó, esta subinterface, ela vai ser apropriada para usar com VLANs. Então você tem que dizer aqui, ó, encapsulamento .1q. .1q em qual VLAN? Na VLAN 10. Já para a interface, que eu vou chamar interface giga00.15, para esta, eu vou colocar, ó, interface encapsulation.q na VLAN 15. Estou configurando a camada 2 dela, tá? Já para a interface giga020, eu vou dizer que ela vai estar na VLAN 20. Ou seja, todo o quadro que sair daqui vai sair marcadinho com 20. Dá uma olhada aqui, ó. Show IP int br. Poxa, agora eu tenho mais interfaces aqui na minha lista. Eu tenho essa interface, essa interface, essa interface aqui. O que eu vou fazer com elas agora? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui. Colocar o endereçamento IP em cada uma dessas subinterfaces. E aí o roteamento vai estar garantido. Certo? Eu vou aqui, ó, conft. Eu vou na interface giga0/0.10 e vou dizer, ó, IP address 92.68.10.1. Já eu chego na interface 015, o endereçamento IP vai ser na subrede 15. E eu chego na interface de número 20, e a minha subrede vai ser a subrede de número 20. Maravilha, gente. Quando eu dou show IP route, eu vou ver, ó, as 3 redes estão lá. Rede 10, rede 15, rede 20. Então, o que vier por aqui vai ser roteado. Vamos observar isso? Vamos lá, vamos chegar aqui no PC1 e tentar fazer os pings, os mesmos pings que a gente fez aqui. Vamos lá. Primeiro, eu vou pingar o meu gateway padrão, 92.168.10.1. Legal! Tá vindo aqui pela interface tronco. Joia! E se eu quiser pingar um cara que está lá do outro lado, 20.10. Vai demorar um pouquinho, que é esse PC5 aqui, né? Vai fazer um ARP, coisa e tal, não sei o quê. E aí, ele foi e pingou, tá? Se eu quero ver no modo simulação, tá certo? O modo simulação, eu boto o envelopinho aqui, ó. Vou daqui até aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai chegar no roteador, vai descer aqui, vai chegar. O primeiro ping, ele não foi resolvido. Vamos ver lá. Segundo, aqui para cá. Vamos ver. Aqui. Vou criar um novo cenário, tá? Vou pingar daqui para cá. Vamos lá. Veio aqui, desceu, subiu pela interface tronco e chegou no meu destino. Certo? Obviamente, pessoal, vou criar um novo cenário aqui. Se ele pega e faz para essa subrede aqui, eu vou ter também ele descendo pelo mesmo fio, porém por uma
por uma, deixa eu dar um novo aqui de novo, pelo mesmo fio, mas por uma VLAN diferente. Ele vem marcado diferentemente, tá certo? Vai subir para cá, vai fazer as coisas. E evidentemente, gente, se eu quiser por acaso pingar quem está na mesma VLAN que eu estou, não vai passar pelo roteador, correto? Tá certo? Ele vai direto pelo switch. Bem parecido com esse aqui, né, gente? Só que em vez de ter as 3 linhas, eu tenho apenas um fio aqui, certo? Finalmente, gente, eu vou fazer diferente agora. Eu vou pegar e vou colocar, em vez de um switch, um roteador, apenas um dispositivo, que é o meu switch de camada 3. Tá bacana? Vamos fazer isso. Tá joia? Fiz a cópia da topologia, tá, gente? Eu vou apagar esses dois aqui e vou substituir esses dois por um switch de camada 3. Aqui, ó, o switch de camada 3. Esse cara aqui, ó, 3560, por exemplo. Tá? Vou colocar ele aqui. Tá? Vou colocar os meus fios. PC1 na porta 1. PC2 na porta 2. PC3 na porta 3. PC4 na porta 4. PC5 na porta 5, PC6 na porta 6. Correto? O que eu faço agora, gente? Agora eu faço aqui nesse switch, primeiro a configuração de camada 2, depois a configuração de camada 3, tudo no mesmo dispositivo. Tá claro? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, enable, vou colocar aqui hostname, vou colocar L3, tá bom? Como hostname, hostname, conft, né? Hostname, L3. E aí eu vou colocar o seguinte, gente. Primeiro, interface range. Interface range. Fast 0, 1 até 2. Vai ser o quê? Switch port mode access. Switch port access VLAN de número 10. Já no interface range, que vai do 3 até o 4, eu vou switch port mode access e vou também switch port access VLAN 15. Já a gente coloca aqui, ó, interface range 5 e 6, coloco switch port mode access, switch port access VLAN 20. Gente, notem aqui, ó, fiz de uma maneira um pouco diferente, mais rápida do que eu tinha feito anteriormente aqui. Eu não tinha criado primeiramente a VLAN, mas no momento que eu ponho uma porta ou um conjunto de portas numa VLAN, o sistema cria essa VLAN para mim automaticamente. Então, se eu aqui, ó, colocar show VLAN, eu tenho lá as minhas VLANs 10, 15 e 20. Só não tem nome, tá, gente? Depois, se eu quiser botar nominho, eu ponho. Outro, se eu coloco... E as VLANs 10, 20, 15 e 20, tá? Que ele nomeou criativamente de VLAN 0010, tá certo? 0015, 0020. Aqui, ó, as portas 1 e 2 estão nessa VLAN. As portas 3 e 4 estão nessa VLAN. E as portas 5 e 6 estão nessa VLAN. Beleza. E a camada 3? Tá? Muito bem, pessoal. Conft. Para habilitar o roteamento num switch de camada 3, eu dou o comando IP routing, que no momento nem existe. IP routing. Normalmente ele já vem habilitado, tá? Mas eu estou dando aqui para reforçar. Tá? Eu liguei o roteamento. Ótimo. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu não tenho a VLAN 10, VLAN 15, VLAN 20. Eu tenho, assim, genialmente falando, o comando interface VLAN 10. Ou seja, interface VLAN 10, eu estou criando uma interface virtual que está na VLAN 10. Certo? Com esta interface virtual que está na VLAN 10, eu posso colocar um endereço IP nela. Tá certo? Então, IP address. Lembra daquele IP do roteador? Vou colocar aqui nessa interface VLAN. 92.68.10.1.
shutdown. Vou entrar agora na interface VLAN 20. Já levantou ela, ó. O endereço que eu vou colocar para ela, ó, é 20. E vou também entrar na interface VLAN 15. O endereço que eu vou pôr para ela é o endereço na subrede 15. De modo que, se eu der aqui, ó, um show IP route, eu vou ter exatamente a mesma coisa que eu tinha no roteador. Só que agora, em vez de interface giga00, giga10, giga20, eu vou ter interface VLAN 10, interface VLAN 15, interface VLAN 20, interfaces virtuais não existem realmente, mas está lá dentro. Então ele está fazendo o roteamento entre as VLANs. Então fica muito mais eficiente assim, porque o pacote não tem que sair daqui para ir para um outro equipamento para voltar para cá, vai ficar tudo em casa, tá certo? Vamos testar? Vamos lá, vamos testar. Vamos pegar aqui, nessa nova configuração, o PC1, eu tenho aqui o meu command prompt, eu vou pingar 192.168.10.1. Estou pingando, está vindo aqui dentro do switch. O que mais? Vou pingar o cara que está aqui e lá. Esse cara aqui, o PC5 ou PC6, 20.10. Vai demorar um pouquinho por causa da consulta ARP. Foi lá, ó. Né? Se eu pingar de novo, vai mais rápido. Então ele está pingando quem está lá do outro lado, vindo tudo por aqui. Tá certo? Então fazendo o roteamento entre VLANs, tudo no switch multicamada. E para finalizar, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e entrar no modo de simulação. Por meio do modo de simulação, uns envelopinhos, ó. Primeiro esse envelopinho vindo para cá. Vamos dar uma olhada de como é que vão ficar as coisas. Primeiro, deixa eu criar um novo cenário, só para não estourar o meu buffer. Aqui, até o 5, por exemplo. Vamos lá. Vai chegar no switch multicamada e vai subir para o PC5 e vai voltar para o switch multicamada. Não usei interface tronco, não usei nada disso, porque dentro do switch já tem o roteamento pronto. Ok? Beleza? Então é isso, meus amigos. Aqui a gente finaliza mais essa aula pública. Espero que vocês estudem bastante, assistam de novo o vídeo, pausa a gravação na hora de fazer as práticas, repitam as práticas, que vocês vão sacar muito de VLAN. Tá bom, gente? Grande abraço, até a próxima aula pública. E feliz Dia dos Pais!